falar de sexualidade com os filhos pequenos? Falar sobre sexualidade ainda é um tabu. Por mais que pensemos que esse é um tema tão corriqueiro e por mais que tenhamos tantas informações a esse respeito em todos os lugares, na mídia, ainda conversar sobre esse assunto com um filho pequeno, para muitos pais, é uma dificuldade imensa. Eu recebo muitos pedidos de pais em termos de orientação para a sexualidade, sobre mesmo como abordar os temas com os filhos. Uma pergunta muito comum é: com que idade se começa a falar sobre isso com filhos pequenos? Eu sempre costumo orientar da seguinte maneira: não existe uma idade em que você, pai, você, mãe, determina se deve ou não falar com seu filho pequeno. É o seu filho pequeno que vai dizer qual é a idade que você tem que falar com ele. A partir das perguntas que ele vai te fazendo, você vai respondendo essas perguntas naturalmente com uma linguagem muito tranquila. Que linguagem é essa? Uma linguagem que a criança consiga entender. Não adianta você começar a teorizar sobre o assunto se a criança tem 5 anos, 6 anos. Então, sempre numa linguagem que a criança consiga compreender. E até que ponto se responde as perguntas, né? Até onde se vai nessa resposta? Muito cuidado com isso. Às vezes a ansiedade do pai faz com que ele atropele e comece a contar toda a história da sexualidade para o filho. E o filho não quer saber tudo isso. Tem até uma historinha engraçada que uma vez uma professora de uma escola salesiana que eu orientava contou no dia do curso, né? Ela contou que uma criança, o filho dela, que tinha 6 anos, perguntou para ela: mãe, o que é sexo? E aí ela respirou e falou: bom, acho que agora é o momento, vou ter que falar, não vou conseguir escapar, vou ter que contar essa história aí para ele, né? Aí ela sentou na mesa onde ele estava fazendo lá o dever de casa e ela falou: filho, vamos lá, vamos começar a nossa conversa. E aí ela começou, Adão e Eva, né, no paraíso, e começou a contar tudo desde o zero. E aí falou de camisinha, aí falou de sexo, e falou tudo. A hora que ela acabou, depois de 10 minutos, ele olhou para ela e falou assim: então tá bom, mãe, entendi. Agora aqui na folha tá falando sexo F ou M. Então o que a criança queria saber era só isso. Então sempre que o teu filho perguntar, devolva a pergunta. Então qualquer coisa que ele te perguntar sobre sexo, então pergunta assim: bom, o que você acha que é isso? Porque muitas vezes a criança já sabe a resposta. E ela está só testando o pai e a mãe para ver como é que eles se comportam frente a esse assunto. E esse comportamento seu, pai e mãe, ele é muito importante, porque isso vai dar o norte para essa criança se há um canal aberto ali para conversa sobre esse assunto ou se não há. A partir da sua resposta, da forma como você se coloca frente à pergunta, eu costumo orientar os pais para fazer cara de Mona Lisa. Então, independente da pergunta que seja, a hora que te chocar, você pensa na Mona Lisa e faz aquela cara do tipo: então, o que você acha que é isso? O que você pensa que é isso? O que é isso para você? Na sua opinião, o que é isso? E aí o filho vai responder o que ele acha que é. E a escola, muitas vezes, também faz esse papel de conversar com a criança. E às vezes ele ouve uma coisa na escola e ele vai checar em casa se a informação é verídica ou não. Então é bem interessante que você devolva a pergunta, porque às vezes ele vai te dizer: escutei na escola, o professor falou sobre isso, alguém deu uma aula sobre isso. E aí você vai tirando dele, ao invés de você fazer um bloco pronto e responder, tira sempre do seu filho qual é a ideia, pelo menos, que ele tem a respeito daquele assunto que ele está te perguntando. Muito bem. E aí, se você ficar com vergonha, o que você faz? Se você ficar com vergonha, você diz isso para ele: filho, estou com vergonha de te falar sobre isso, porque eu não aprendi desse jeito. Meu pai e minha mãe nunca conversaram comigo sobre isso, mas eu quero muito conversar com você sobre isso. Eu só vou pensar aqui na melhor maneira da gente falar desse assunto e eu volto para a gente conversar. Pode ser? E aí o filho entende que você não está colocando uma barreira na conversa, mas sim que você está sendo completamente sincero em dizer que é um assunto meio delicado para você, que você não sabe como explicar, ou que você não sabe como explicar na linguagem dele, numa linguagem que ele compreenda.
As crianças, elas gostam de sinceridade. Então, se você pai, você mãe, tiver uma conversa tranquila, um diálogo aberto, onde você possa dizer para ele, inclusive, que você está com vergonha de falar daquele assunto, ele vai entender que aquilo é momentâneo, que aquilo diz respeito àquele assunto, mas que o assunto sexualidade, que é o assunto maior, está aberto, a conversa está aberta. Uma vez que você interrompa teu filho ou diga para ele, onde você aprendeu isso? Que absurdo, isso não é para sua idade, quando você crescer a gente conversa sobre isso. Quando você repreende dessa forma, a criança pensa o seguinte, esse assunto é proibido com a minha mãe e com meu pai. Então, quando o seu filho te perguntar, seja muito sincero. É a melhor maneira de lidar com crianças, é a sinceridade, é a transparência. Ele vai entender o seguinte, que a sua vergonha, a sua tentativa de explicar melhor é uma consideração com ele, que você vai buscar uma forma de explicar melhor e vai voltar para falar para ele exatamente aquilo que ele está querendo e precisando ouvir. Sempre seja claro, sempre seja tranquilo com esse assunto. O assunto não pode virar um problema. Então, quando você disser, meu filho, fica tranquilo, eu vou lá ver como é que a gente conversa sobre isso, vou pensar, vou pesquisar, vou ver e volto para conversar, ele vai ficar te aguardando. Então, não esqueça de voltar. Sempre é importante manter esse canal aberto, porque se ele não tirar essa dúvida com você, ele vai acabar falando com alguém que não é tão confiável quanto você, que é o pai dele, que é a mãe dele. Ninguém melhor do que a família para ajudar a criança a sanar as dúvidas a respeito da sexualidade humana. Então, lide com isso como uma coisa natural, porque é assim que é, como uma coisa tranquila, porque é assim que é, e como algo que faz parte do desenvolvimento do seu filho e que você precisa estar junto, estar perto, para que esse canal e esse diálogo nunca mais se fechem. Para que quando ele chegue na adolescência, ele consiga também sentar com você para tirar as dúvidas, para conversar sobre as questões dele, sobre a autoestima dele, sobre os relacionamentos dele. E nada melhor do que ter uma relação aberta com os filhos, não é mesmo? Sexualidade é um dos temas importantes na educação de filhos e é o tema mais complicado nesse sentido, não para todo mundo, mas para muitos. E eu espero que você tenha se aproveitado desse momento aqui, dessa nossa conversa, para perceber que precisa olhar para o teu filho, precisa ver quais são as questões que ele está querendo às vezes conversar com você, mas não sabe como começar, tá bom? Boa sorte e espero te ver na próxima vez. Tchau, tchau.